Acompanhe a leitura da Santa Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. A partir do verso 9, diz assim a palavra infalível, inspirada, inerrante de Deus. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos recebidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Ó Deus, nos ilumina com teu Espírito, Senhor, ao que prega, aos que ouvem, de modo que o sentido do texto bíblico seja esclarecido e apresentado diante de nós. Que a tua palavra nos exorte à obediência, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se o Shabá, meus irmãos, e por tabela o quarto mandamento foram revogados, como muitos alegam, porque os escritores do Evangelho dedicaram tanta atenção às controvérsias sobre o Shabá. Jesus passou pouco ou nenhum tempo corrigindo práticas cerimoniais judaicas. Mas, por outro lado, isso é muito importante pontuar. Ele dedicou mais tempo ensinando sobre a correta observância do descanso do que sobre qualquer outro mandamento do Antigo Testamento. Como nós sabemos, e isso foi reforçado no último domingo, Cristo dá atenção ao Shabá não para revogá-lo, mas sim para libertá-lo de uma vez das amarras, do peso e da corrupção que foi posto sobre ele. Como o Senhor do Shabá, ele o restaura ao seu propósito original, que sabemos ser um dia de alento, de alegria espiritual e de descanso no Senhor. Então, no domingo passado ouvimos, a partir da primeira sessão do capítulo 12, sobre o princípio da necessidade. Isto é, podemos fazer no dia de descanso as obras que promovem os propósitos deste dia. Agora, meus irmãos, o Senhor do sábado, ele nos ensina o princípio de que o Shabá, o dia do Senhor, é um dia para se fazer o bem ao próximo. E este é o tema do sermão da noite de hoje. O Shabá é um dia para fazer o bem. Hoje, eu não vou fazer a exposição por temas, eu vou fazer a exposição verso a verso, tá bom? Então, comecemos com a exposição do texto para entendermos, a partir desse registro inspirado, o que é que Cristo nos ensina sobre o princípio da misericórdia. Todos atentos, agora voltemos os nossos olhos, versos 9 e 10. Diz assim Mateus, inspirado: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Quando nós lemos o texto, queridos, nós ficamos com a impressão que este evento sucede imediatamente ao anterior. Eu quero dizer, é como se, depois do primeiro confronto que aconteceu com os fariseus nos campos, né, ele dirigiu-se à sinagoga onde aconteceu este segundo. E uma tarefa ou uma ajuda muito importante, um recurso, na verdade, na tarefa hermenêutica, que é a interpretação das Escrituras, é o que nós chamamos de harmonia dos evangelhos. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? É que os relatos dos evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. E o que significa sinótico? Basicamente, é o evangelho, ou sinótico significa visto a partir da mesma perspectiva, visto em conjunto, visto pela mesma ótica. É por isso que você lê os três evangelhos e você tem a impressão deles serem muito semelhantes, eles são. Então, quando eu vou interpretar um dos evangelhos sinóticos, os outros dois me ajudam a esclarecer detalhes sobre determinado evento que foi narrado.
Então, quando eu vou interpretar Mateus capítulo 12, do verso 9 ao 14, eu faço uso também, embora eu não vou fazer a leitura necessariamente, mas de Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 6, e de Lucas capítulo 6, do verso 6 ao 11, que narram o exato mesmo relato. Por exemplo, só que com enfoques distintos, é claro, né? Marcos e Lucas têm enfoques distintos de Mateus. Quando nós vamos a Lucas, e você não precisa abrir, por exemplo, Lucas capítulo 6, verso 6, o narrador, no mesmo relato, ele registra o seguinte: sucedeu que, em outro sábado, ele entrou na sinagoga e ensinava. Então, uma grande chance, e essa é a mais provável, de que este confronto aconteça em outro sábado. Em outro sábado. E não o sábado do confronto do campo de cereal. Tendo dito isso, agora nós vamos entender o texto. Jesus, meus irmãos, era um judeu piedoso. Ele era um observador fiel do quarto mandamento. E por isso, no dia de sábado, ele estava na sinagoga para adorar e para ensinar. E Mateus faz questão de destacar a presença de um homem cuja mão direita era ressequida. Lucas faz essa pontuação. Era a mão direita do homem que era ressequida. Este homem, queridos, ele sofria do que nós entendemos hoje por atrofia muscular severa. Como é que acontece isso? A mão ela vai perdendo volume, mobilidade, força, os músculos vão enfraquecendo, vão se tornando retraídos e eles resultam numa incapacidade funcional. Aquela mão não serve mais para nada. Então, este homem que estava na sinagoga sofria de uma condição crônica e incapacitante. E aqui é o ponto importante para a narrativa. Os fariseus, percebendo a presença desse homem, se aproveitaram da presença desse sofredor na sinagoga para tentar a Jesus Cristo e acusar. É o que Marcos assinala. No seu relato, ele diz o seguinte: estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Eles estavam observando a Cristo para caso a cura acontecesse. Tem um motivo para acusar. E talvez você se pergunte, mas qual é o problema de curar um enfermo no Shabat? Queridos, segundo as tradições dos judeus, somente em casos quando a vida de um homem estivesse em risco, é que seria permitido curar um deles. Isso fica evidente no Evangelho de Lucas, quando o evangelista conta uma história de uma mulher que há 18 anos sofria com um espírito de enfermidade, que a fazia andar encurvada. Ela foi à sinagoga, foi curada por Cristo. Sabe o que o chefe da sinagoga disse, indignado? A multidão que presenciava o milagre, ele disse: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser curados e não no sábado. Venha outro dia para ser curada, sofredora. Enfermo, venha outro dia, que não no dia de sábado. Então, apoiando-se nas suas tradições, eles estão indagando a Cristo em público. É lícito, é permitido curar no sábado? No entanto, irmãos, este é um questionamento maquiavélico, perverso. Simplesmente entenda, porque há 2 premissas no questionamento dos fariseus. 2 premissas muito importantes. A primeira premissa, eles dizem assim: este homem é capaz de curar. Esse homem tem poder para curar. Só que, na sua dureza de coração, os fariseus atribuíam ao poder do demônio as curas e as expulsões demoníacas que Cristo fazia. E não ao Espírito de Deus. Mas uma coisa eles tinham certeza: esse homem pode curar. A segunda premissa é: este homem é um homem misericordioso. Ele não vai ignorar este aleijado. Não é parte do seu caráter ignorar os que sofrem, porque o caráter de Cristo é completamente diferente do caráter de seus adversários. Seus adversários eram duros, hipócritas, insensíveis. Cristo não. Cristo tinha compaixão do sofredor. Ele tocava os leprosos. Ele se aproximava dos enfermos e restaurava a visão aos cegos. Está dizendo que Cristo não vai ignorar. Este homem não vai ignorar a presença desse aleijado. De longe, meus irmãos, este é um questionamento inocente. As intenções do coração desses homens são perversas.
Porque eles estão dizendo, vamos nos aproveitar do poder dele e da sua compaixão para acusar e matar. Vamos nos aproveitar, porque ele tem poder para curar. E que ele tem um coração cheio de misericórdia para acusar e matar. Então, é uma cilada que é meticulosamente articulada, irmão. Só que um detalhe importante, o Deus homem, ele é capaz de conhecer as intenções e os pensamentos íntimos dos homens. Ele reconheceu as intenções ocultas daqueles homens perversos, só que ao invés de evitar o confronto, como muitas vezes ele fazia, ele se prepara para desmascarar e expor a hipocrisia dos seus adversários. E aí no relato de Lucas, esse é um detalhe que é omitido aqui, ele convida o homem. É como se estivéssemos num recinto como esse, e o homem é convidado ao centro, posicionado no centro, à vista de toda a assembleia. E aí Jesus então, ele responde com uma indagação no verso número 11. Olha o texto. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, em um sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Aí veja, as mesmas tradições e leis dos judeus diziam, caso um animal, viu crianças, imagina o seguinte, preste atenção crianças, uma ovelhinha está lá no campo, Lara, aí ela está pulando, né? E ela cai no buraco. Coisa triste que ia ser a ovelhinha ficar o dia todo ali no buraco. Aí as leis dos judeus e suas tradições diziam, é permitido socorrer o pobre animal. Você pode resgatá-lo. E é justamente nesse ponto, meus irmãos, que Jesus os desmascara com outro questionamento. Verso 12, olha para o texto. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Ele está dizendo, as leis de vocês os permitem que se faça o bem aos animais, mas se impede que curem os homens. É por isso, irmãos, que Cristo os confronta. E como esse texto é apropriado em nosso tempo. Os animais hoje são humanizados cada vez mais. São tratados como filhos, são equiparados em dignidade ao ser humano. Jesus Cristo está dizendo, o homem criado à imagem de Deus tem mais dignidade do que um animal. E isso o conduz à sua conclusão, irmãos. No mesmo verso 12, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus Cristo era incomparável em argumentos, e a lógica do argumento dele é completamente irrefutável, irmão, porque ele está dizendo, curar um homem criado à imagem de Deus, um homem cujo valor supera dos animais, é permitido no sábado. Mais do que isso, é um dever moral se fazer o bem ao próximo no Shabat. Então veja, presta atenção, se alguém tem a oportunidade, dentro da sua vocação e das suas circunstâncias, de se fazer o bem e não faz, peca. Então Jesus Cristo, que era capaz de curar em sua livre e soberana vontade, estaria errado caso não curasse, porque ele está em posição de fazê-lo. E é justamente por isso que, conforme nos conta o relato de Marcos, o Salvador também indaga os fariseus dizendo o seguinte, presta atenção, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou tirar a vida? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida. Cristo está pressionando, irmãos, dizendo, o Shabat é um dia para se fazer o bem, para salvar a vida. Sabendo disso, nós percebemos, por favor, olhe para mim, que o questionamento dos fariseus é completamente imoral, porque contraria abertamente a lei de Deus. E a lei de Deus diz, no segundo grande mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. E eles contrariam também o propósito deste dia, que é ser uma fonte de alento, de renovo aos homens. Pois como no domingo passado ouvimos, irmãos, o sábado não foi estabelecido por causa do homem. Perdão, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus o planejou para ser uma bênção, um desfrute de si mesmo, dos seus benefícios.
O Shabá, irmãos, é uma demonstração abundante da bondade de Deus em favor dos homens. Então Cristo atesta, o sábado foi feito justamente para isso, fariseus. Hipócritas. É para isso que serve esse santo dia, para curar, para fazer o bem, para salvar a vida, para fazer o bem aos homens criados. A imagem de Deus. Imagine, eles foram completamente refutados. Sua hipocrisia foi completamente exposta. Mas quem disse que esses homens recuam? Que há qualquer manifestação de arrependimento? Antes, irmãos, silêncio. O silêncio orgulhoso, expondo a sua dureza de coração. E é justamente por isso, note, é justamente por isso que Jesus decide realizar a cura naquele momento. Porque, entenda, não curar poderia ser interpretado como se ele estivesse aceitando a doutrina dos fariseus. Ou seja, curar este homem em outra ocasião seria como uma admissão de que curar no sábado é ilícito. E, portanto, a tradição dos fariseus estava certa. Mas como Jesus é o Senhor do sábado, ele veio para purificar. Ele veio para limpar, para raspar, para arrancar do sábado toda adição, todo acréscimo, toda perversão, toda distorção. Então, ele vai devolver ao Shabá o seu lugar, o seu devido lugar. E decide fazer a cura. É o que dizem os versos 13 e 14. Então disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Queridos, não há necessidade de gastar muito tempo no verso 13. A verdade é que ela está clara com o sol do meio-dia. Um milagre aconteceu. Bastou o Deus homem falar e aquele homem obedecer pela fé. A sua mão direita se tornou sã, como era a sua mão esquerda. O milagre aconteceu. E aí nós nos questionamos, essa demonstração grandiosa de poder, a misericórdia de Cristo, convenceu os fariseus também. Eles confessaram sua culpa, sua hipocrisia, de modo nenhum, irmãos. Veja o que acontece. Eles passaram a odiar Jesus Cristo ainda mais, por ter curado um homem, um sofredor, no dia de sábado. Segundo as tradições dos judeus, remover ou curar a invalidez daquele homem era um crime. Jesus Cristo cometeu um crime ao fazer o bem àquele aleijado. Não há compaixão no coração desses homens, irmãos, antes eles são homicidas. O coração deles está cheio de intenções homicidas, porque no dia de sábado eles não querem salvar a vida, eles planejam como tirar a vida do Salvador, como matar no jeito de Deus. Eles iniciaram suas tramóias, suas conspirações para matar o Cristo de Deus. Por quê? Por fazer o bem no sábado. Qual é a relevância prática desse texto para nós, irmãos? O que é que nós temos de aplicação aqui? Por favor, preste atenção. Em primeiro lugar, nós aprendemos que as profissões que trabalham com a proteção da vida e o bem-estar do próximo são permitidas no dia do descanso. Jesus nos ensinou que é lícito salvar a vida, praticar o bem em favor de nossos semelhantes. Isso se enquadra perfeitamente com profissões, com certas profissões como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, policiais e soldados. Por conta da queda, isso é muito óbvio para todos nós, irmãos, as mazelas do mundo, elas não tiram folga no dia de descanso. Homicidas e ladrões não repousam no dia de descanso. Eles o utilizam para fazer as suas maldades. É por isso que nós precisamos de policiais em serviço para o enfrentamento do mal neste dia. Da mesma forma, imprevistos e urgências podem acontecer. Um exemplo é que alguém pode se envolver em um acidente de trânsito, necessitar de uma transfusão de sangue, de uma cirurgia de emergência no hospital. Um bebê pode escolher vir ao mundo no domingo. E se as nossas enfermeiras, maternidade das Cibarras e das demais não estiverem lá preparadas para trazer essa criança à vida? Nós, os nossos filhos, podemos ter uma forte reação alérgica neste dia, queridos. E
E o que vamos fazer? Em circunstâncias assim, nós temos as farmácias, com remédios à disposição para o bem da nossa saúde. Se acontecer um incêndio no dia do Senhor, Deus nos livre, né? Temos os bombeiros de plantão, irmãos, para apagar um incêndio, intervir em situações assim. O que eu quero deixar claro, preste atenção, é que todo trabalho cuja ocupação é proteger, salvar a vida, não peca quando trabalha neste mundo. Seu trabalho é uma necessidade, é um ato de misericórdia coerente com o propósito deste dia. Mas precisa ficar muito claro para nós, irmãos, de que a necessidade de termos a maior parte dessas ocupações funcionando neste dia está ligada tanto aos efeitos da queda, como a uma cultura que não desacelera no dia do Senhor. Mesmo assim, os crentes que ocupam essas funções precisam fazer um esforço para que honrem os propósitos deste dia: descanso, adoração e serviço cristão. De preferência, se é o melhor dos mundos, que consigam uma escala de trabalho que os permita santificar também o dia do Senhor. E um outro ponto importante, por favor, atenção, não sejamos desonestos nesse princípio. Lembra que eu dei um exemplo na semana passada? O trabalho de um enfermeiro é necessário para salvar e preservar a vida no domingo. O que não é o caso do trabalho de um barbeiro, por exemplo. Se alguém precisa de um trato na barba e no cabelo, por mais feio que ele fique no dia do Senhor, isso não é nada de urgência, não compromete a vida, isso pode esperar até o domingo. Então nós não podemos ser desonestos no uso do princípio. Ele se aplica especificamente às ocupações cujo trabalho é proteger e salvar a vida. Segundo lugar, meus irmãos, nós podemos concluir também que o trabalho de reparos de emergência também pode ser considerado um ato de misericórdia. Vamos pensar na seguinte situação: estourou um cano na casa de um dos irmãos. Ele não pode ficar sem água no domingo, mas para isso seria necessário um reparo de emergência. Então, se nós temos entre nós homens capazes de realizar este reparo, nós devemos fazê-lo pensando no bem de nosso próximo. O mesmo pode ser dito no caso de uma pane no sistema elétrico. O que isso significa, meus irmãos? Imagina o dia do Senhor, dar uma pane no sistema elétrico da sua casa. Significa passar um dia todo do verão de Joinville sem um ar-condicionado, sem um ventilador. Não é fácil. Se nós podemos ajudar, nós devemos fazê-lo, pelo bem-estar do nosso próximo. E é claro que reparos e consertos, na verdade, que não causam dano à propriedade, ou que não comprometem a integridade da vida humana, podem ser esperados. Podem esperar até o dia seguinte. O mesmo, irmão, se aplica à vida animal. É importante dizer isso, porque quando Jesus está mencionando aqui o resgate da ovelha caída, ele não está reprovando o cuidado com os animais. Ele reforça que a dignidade do homem está acima da dignidade dos animais, mas não diz que temos permissão para desprezar os animais criados por ele. É por isso, por exemplo, que os fazendeiros precisam alimentar os animais neste dia. Né, crianças? Só imagina, a vaquinha está dando leite lá. Precisa tirar a vaquinha, o leite da vaquinha, senão ela pode ficar doente, ficar mal. Aí o fazendeiro tem que ir lá e tirar o leite da vaquinha. Ele precisa, os veterinários, por exemplo, precisam cuidar dos animais doentes, em risco de vida. Não é porque eles têm menos valor do que os homens, que não são dignos do cuidado de nossa parte. Terceiro lugar, acompanhe. No dia do Senhor, devemos promover o bem do nosso próximo. Devemos promover o bem do nosso próximo. Se este, meus irmãos, como disse Jesus, é o dia para salvar a vida, a coisa mais importante a se fazer é se ocupar com o bem espiritual dos nossos semelhantes. Eu me pergunto, não há muitos perdidos, irmãos? Por favor, preste atenção nas mais densas trevas. Não há pecadores obscurecidos do entendimento, longe da verdade. Qual é o maior ato de misericórdia pelos pecadores perdidos? Compaixão, se não dar testemunho das boas novas da salvação no dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia, meus filhos, para que testemunhemos acerca da rica misericórdia de Deus, para dizermos aos impenitentes: Cristo oferece salvação gratuita aos que creem no seu nome.
Se você tem parentes, colegas de trabalho, vizinhos, amigos de longa data, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, você precisa considerar seriamente, criar oportunidades, intencionalmente, e lhes anunciar neste dia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O dia do Senhor é um dia de testemunho do Evangelho. E este é o maior ato de compaixão, de misericórdia, em favor do próximo. Só que além disso, irmãos, nós investimos no bem espiritual também dos nossos irmãos. Como, pastor? Quando nós nos aconselhamos mutuamente neste dia, quando nos exortamos caso estejamos em pecado, quando investimos tempo em conversas espirituais e piedosas. Irmãos, o domingo não é dia para se conversar besteira. O domingo é dia para se investir em conversas espirituais, conversas de piedade. Se este é um dia para fazer o bem em favor dos meus irmãos, eu discipulo. Eu separo tempo para ler as Escrituras, para orar com os meus irmãos, uns pelos outros. Você me diz, eu desejo o bem espiritual do meu filho, dos filhos da aliança, com um ato de misericórdia. O que é que você faz nesse dia? Você separa tempo para inculcar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. O domingo, irmãos, é uma ocasião especial para a enculturação. Você pega o seu filho e você vai imergi-lo na cultura do reino. Você vai de manhã e de noite trazê-lo à igreja. Você vai orar com seus filhos, você vai catequizá-lo, você vai ensinar a palavra, você vai cantar com ele. Aí você me diz, eu amo meu filho. Mas se você não está fazendo essas coisas, você falta em seu dever. Se você se compadece do estado espiritual do seu filho, aproveite este dia, ouça, para fazer uso de todos os meios, de todas as ocasiões, o aproxime da salvação. Irmãos, hoje é dia de praticar hospitalidade. Sei que praticar hospitalidade dá trabalho, mas hoje é dia de hospitalidade. De ter conversas piedosas ao redor da mesa. O dia do Senhor é a ocasião para ser um ombro amigo para cristãos em sofrimento, em agonia, pela enfermidade, pelo luto. E em muitas ocasiões, meus irmãos, nós precisamos arregaçar as mangas e nos mexer no dia do Senhor para fazer o bem. Por exemplo, temos algumas irmãs grávidas entre nós, graças a Deus. Quando elas parirem, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer por elas? Porque você, minha querida irmã, até você, meu irmão, apoiando a sua esposa, porque não separar a parte do domingo para preparar as refeições da semana para ela? Porque você não ajuda com tarefas domésticas mais urgentes, ou ficando com as crianças à tarde, para que ela possa descansar? Quando o do Felipe nascer, o próximo, você leva os dele para casa. Né, Felipe? 4? Mas isso é um ato de bondade, irmãos. É um ato de misericórdia. E poucas vezes estamos dispostos a nos mexer para fazer. Se porventura um irmão dentre nós realizar uma cirurgia, ficar incapacitado de coisas básicas, comer, beber, levantar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente assistir nossos irmãos em dificuldade, ou vamos separar tempo para servi-lo neste dia? Caso haja entre nós um idoso solitário, com saúde frágil, irmãos, nós fazemos companhia. E isso também para além da igreja. Um irmão, certa feita, ele sugeriu: pastor, vamos fazer uma visita ao lar de idosos. Irmãos, e nós vamos fazer mesmo. E sabe quando nós vamos fazer? No dia do Senhor. Um ato de misericórdia, de bondade. Pois em todas as oportunidades que nós tivermos, primeiro aos nossos irmãos, depois aos de fora, nós vamos praticar o bem, em nome de Jesus. E a semelhança dele. Este é o dia, meus irmãos, para acolher os aflitos, para chorar com os que choram, para repartir com os necessitados, para acolher os solitários, para anunciar as boas novas da salvação. Irmãos, nós não ocupamos esse dia pensando em nós. O que eu posso fazer por mim neste dia? Sabe quem pensa assim? É o cristão egoísta. O cristão preguiçoso que não deseja gastar o dia a serviço de Cristo. Ele pensa: o que eu posso fazer por mim, para o meu prazer neste dia? O piedoso, por sua vez, ao invés de focar em si, ele pergunta: como é que eu posso promover o bem físico e espiritual
do meu próximo? Como eu posso promover o bem do meu irmão? E por que nós devemos pensar assim, queridos irmãos? Qual é a motivação para fazermos tudo isso? A motivação pela qual vivemos e existimos é o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o que é que esta mensagem maravilhosa nos diz? O Evangelho de Cristo diz assim: éramos filhos da ira, merecedores do justo juízo de Deus. Nós, tendo conhecimento de Deus, diz a Escritura, não o glorificamos como Deus. Éramos como ovelhas desgarradas, que perseguiam a imundícia, o pecado, a iniquidade. Nós fomos pesados pela justiça divina, e adivinha o que aconteceu? Nós fomos achados em falta. Eu e você fomos achados em falta, merecedores da condenação de Deus. Mas o Deus soberano, o Deus soberano que diz assim: ouça, terei misericórdia de quem me aproveta em misericórdia, terei compaixão de quem me aproveta compaixão. Ele, no uso da sua soberania, ele olhou para nós e disse: eu terei misericórdia de vocês, eu me compadecerei de você. E é justamente como Paulo anuncia o Evangelho aos Efésios. Nós lemos na declaração de perdão: Deus, escute, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o que ele fez, irmãos? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Na sua misericórdia, irmãos, ele não retribuiu o pecador conforme seus pecados. Ele não o fez padecer pelas suas iniquidades, como a justiça exige. O Deus, querido irmão, pode ter feito misericórdia em nosso favor. Porque, meus irmãos, ele retribuiu no corpo e na alma de seu Filho os nossos pecados na cruz do Calvário. Para o teu bem espiritual e eterno, Cristo, nosso substituto, ele foi partido, ele foi ferido, esmagado, morto, sob o peso do julgamento e da ira divina. Entenda, toda a agonia, todo o sofrimento, toda a dor que nos pertenciam, foram assumidos pelo nosso bendito Salvador. E ali, a cruz é o grande paradoxo, irmãos. Um homem perfeito foi morto e punido como malfeitor. Suas feridas, no entanto, ouça isso. Olha o paradoxo: suas feridas são a nossa cura. Sua dor é o nosso bem. Ele morreu para que tivéssemos vida. O justo sofreu pelos injustos. E esse é o paradoxo da misericórdia. Você não recebe o que você merece por causa de Cristo. Não recebemos o que os nossos pecados mereciam, porque o nosso Cristo, o nosso Redentor, foi partido, moído e julgado. E é por causa do paradoxo da misericórdia, meus irmãos, porque Cristo deu a vida por nós, nós doamos a vida em favor dos outros. Porque no Evangelho conhecemos a misericórdia, praticamos a misericórdia. E no dia do Senhor nós não fazemos o bem preocupado: eu vou fazer o bem para buscar a minha própria justiça. O Evangelho diz assim: não, pratique a misericórdia, porque o Deus soberano fez de você um alvo da sua misericórdia. Faz o bem ao teu semelhante, porque em Cristo Deus fez o bem espiritual, salvando você da condenação eterna. Então nós praticamos o bem aos nossos semelhantes, irmãos, como Cristo fez, como Cristo nos ensinou, porque fomos objetos da sua misericórdia. O dia do Senhor é um dia para se fazer o bem.